tudo bem? Sejam bem-vindos ao Eurocast, um canal feito para empreendedores como eu, para empreendedores como você. Aqui a gente vai tratar sempre de assuntos voltados para o empresário. Eu, Francisco Bortoluzzi, contador e diretor do Eurocontábil, fico muito feliz que você está nos acompanhando. E hoje a gente tem um tema que é essencial. A gente vai falar sobre comunicação. O que nós podemos usar a palavra comunicação para o meio empresarial? E vamos ter diversas soluções ali para esse tema. E aí, eu tenho a honra de trazer um grande amigo, empresário Lucas Lúcio, que é diretor da Vox2U, uma escola de comunicação e oratória, e ele vai falar um pouquinho para a gente das principais características, como usar a ferramenta comunicação ao favor do empresário, a favor da pessoa. Lucas, eu gostaria que você se apresentasse, comentasse quem que é o Lucas, para os nossos ouvintes, quem nos acompanha, conhecer um pouquinho mais o Lucas. Maravilha, fala Francisco, tudo bem com você? Tudo na paz. Tudo bem com você que está assistindo a gente aí? Eu sou o Lucas, sou proprietário da Vox2U, Escola de Comunicação e Oratória, estou há 5 anos nesse ramo de desenvolvimento de pessoas, mas essa história não começou nesses últimos 5 anos. Eu trabalhei 10 anos no agronegócio, sou engenheiro de formação e eu precisei desenvolver a minha comunicação porque eu caí de paraquedas na área comercial. E quem está na área comercial sabe que é necessário você se desenvolver na questão de relacionamento, comunicação, e eu precisei lidar com isso. Nos últimos anos dessa trajetória, eu precisei treinar pessoas também para vender o meu portfólio, e aí sim eu fiz essa transição e fundei aqui em Londrina a Vox2U, que faz parte de uma rede. Então estou nesse tempo aí de treinamentos, já uma trajetória bem longa. Olha que bacana, a gente vai ter muito conhecimento. Você viu que na trajetória profissional dele, ele percebeu que a comunicação seria essencial. E para quem está nos acompanhando, para o empresário ali, o empreendedor, muitas vezes ele fala, uma escola de comunicação e oratória. Vamos começar assim, ó. O que a escola traz de princípios para desmistificar ali, para traduzir o que a comunicação oratória pode entregar para o empresário e o comunicador, para o dia a dia do empresário? A gente tem uma visão, assim, na maioria das pessoas que eu converso, as pessoas que chegam, inclusive, até a escola, nem todo mundo chega já sabendo o que é oratória. Mas quando você conversa com alguém que nunca ouviu falar que existe uma escola de oratória, as pessoas acham que oratória é coisa de político, de pastor, de palestrante. Tá num púlpito. Exatamente. Aquela coisa séria, aquela coisa do rádio, da TV, aquela voz impostada, E não é nada disso. Oratória é você se comunicar, a pessoa entender o que você fala, você conseguir se posicionar, não ter amarras para a comunicação, você conseguir o que você quer, o seu objetivo, e a comunicação ser uma ferramenta e não um obstáculo. Então, isso é comunicação. E lá na escola, a gente trabalha isso, a gente treina as pessoas para que elas treinem a sua própria habilidade de comunicar e consigam alcançar os seus objetivos. E não o contrário, que as pessoas acham que é falar bonitinho, ficar lá atrás de um púlpito bonitinho, impostando voz, uma coisa que só afasta em vez de trazer a pessoa para perto. E aí quem está nos acompanhando, a pessoa que às vezes é um pouco mais tímida, fala, mas será que isso para mim? Existem técnicas para desenvolver, para a pessoa também quebrar o gelo e partir para o próximo nível. Com certeza. Eu sempre falo assim, comunicação é treino. Imagina o seguinte, imagina que a sua mente é um mapa com ruas, vamos imaginar como a gente dirige. Então a gente vai passar por uma estrada, você está numa avenida, você consegue ter um ritmo legal, tá? Só que ali nessa avenida, você vai usar técnicas de troca de marcha, você vai acelerar, você vai frear, mas a coisa flui. Então tecnicamente, você sabe o que fazer. Mas de repente surge uma curva. Então você precisa de atenção, surgem outros carros, você precisa de mais atenção, de repente começa a chover, de repente você está numa estrada e tem um pedágio. Essas interferências que acontecem são questões da nossa mente, são emocionais. Então eu sei o que falar, eu tenho várias ideias, eu aprendi. A parte lógica, racional, está tudo muito bem trabalhado desde a minha infância, porque a escola faz isso. Só que a parte emocional são essas interferências que acontecem. Por exemplo, estou aqui na sua frente e de repente você é uma figura que me causa uma certa pressão, intimidação. Isso é uma interferência emocional. Esse é o obstáculo.
E como que eu lido com isso? Se eu não estou acostumado com curvas, se eu não estou acostumado a dirigir na chuva, se eu não tenho nem dinheiro para pagar o pedágio que apareceu, entende? Então são bloqueios emocionais que eu preciso viver. Eu preciso viver experiências para melhorar. Tanto que as pessoas ao longo da vida elas melhoram. Elas vão aprendendo a lidar com conversas difíceis, com momentos que causam vergonha, intimidação, insegurança. Mas dá pra gente pegar um atalho, dá pra gente treinar isso. Ó, prestem atenção só nas dicas que ele deu. E você percebeu que a forma que ele nos comunicou foi por um exemplo. Ele falou da estrada, ele falou de situações que acontecem, que a gente como empresário sabe que muitas vezes a curva que ele colocou é o atraso de uma reunião, o pedágio que ele colocou é uma taxa que apareceu e você não estava planejado, ou seja, a comunicação ela tem como traduzir de forma muito fácil, até usando algumas coisas lúdicas, né Lucas? Sim. E aí eu falo para ti assim, ó, qual um grande prejuízo, uma falha que a comunicação pode causar na vida do dia a dia do empresário, do empreendedor? Muitas, né? Na verdade, você tem ali várias tarefas a serem executadas e sempre depende de comunicação. Um vendedor, ele depende de comunicação para fechar um bom negócio, às vezes para um pós-venda. Um líder, ele precisa comunicar muito bem, ser entendido para que as pessoas façam o que ele quer, que elas entendam a necessidade de fazer o que é preciso dentro da empresa. Então, quando você tem falhas de comunicação, quando coisas não são ditas ou são ditas de uma maneira que gera uma reação nas pessoas que não é positiva, você vai ter ali um furo no caixa. Porque eu vou deixar de vender mais, as tarefas não vão ser executadas, eu vou ter atraso, o pós-venda pode ficar prejudicado, eu vou perder contratos. Então você imagina o tanto de prejuízo. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos dos últimos anos, a estimativa é que as empresas elas perdem mais de $1 trilhão, as empresas dos Estados Unidos, em um ano, por falha de comunicação. Por quê? Causa que retrabalho, o serviço não é concluído conforme planejado? Conflitos, retrabalho, falta de prazo, mas tudo envolvendo comunicação. Claro que se você pensar em vendas, esse número deve ser muito maior. É o tanto de venda que deve ser perdido. Mas falando de coisas operacionais mesmo. Como a gente está num canal que é voltado para empresários, voltado para o pessoal que está no mercado do dia a dia, a gente sabe que no trabalho ali, no ambiente corporativo, tem muitas coisas decisivas, né? E quando a gente tem uma situação de ego, às vezes a pessoa não admite o próprio erro, não quer ouvir, ou ela tem a convicção que ela só está certa. O que isso é o entrave? E como a pessoa perceber que ela está nesse problema? Que às vezes ela está no círculo e não percebeu ainda. Da mesma forma que eu te falei, muitas pessoas nem sabem o que é comunicação, nem sabem o que é oratório. Nunca ouviram falar disso. Você olha para alguns outros países assim mais que estão à frente na questão de educação, próprios Estados Unidos, você fala de comunicação oratória desde do primário. Tem várias situações que vão provocar o desenvolvimento da comunicação, da inteligência emocional. E aí, essas crianças, esses adolescentes, eles vão desenvolvendo mais empatia, o ego vai ficando menos inflado, eles vão olhando muito para o outro e a comunicação vai ficando mais assertiva. Quando eu tenho esse descontrole, eu acho que eu já sei, o meu ego é muito inflado, eu não tenho a percepção correta do que as pessoas falam para mim, eu me torno reativo, eu posso ter uma comunicação passiva-agressiva, existe a comunicação agressiva, aquela pessoa que é sempre reativa, e tem aquela pessoa que é assertiva, tem a pessoa que é passiva, que nunca fala nada, e tem a pessoa que nunca fala nada, mas de vez em quando ela estoura. Ou ela fala com sarcasmo, no fundo ela está reagindo, ela não está conseguindo compreender o que foi dito, pensar e dar uma resposta assertiva. Às vezes o ego faz ela ficar... Ela ouve e não escuta. Ela Exatamente. Bloqueia o que poderia ser positivo para ela. E é uma imaturidade emocional. E isso, a gente consegue, isso treinando e com técnicas, percebendo que isso pode ser mudado. Com certeza. Olha lá, é essencial, né? Porque a gente percebe o seguinte, os episódios aqui do podcast, a gente chama pessoas especialistas para conversar. E é comum que, eu conheço profissionais competentes, mas se eu chamo para fazer uma gravação dessa, um bate-papo, a pessoa congela, a pessoa trava. Ela entende ali que, putz, será que eu vou conseguir comunicar? E acontece, pessoas competentes travam quando vai precisar falar ao vivo, quando tem uma pressão disso. O que você pode falar ali para quem está nos acompanhando para evoluir disso? Como que a gente passa essa fase?
Isso é muito comum, claro, a gente está aqui conversando, está sendo gravado, existe uma responsabilidade e a gente que tem uma reputação, uma trajetória, a gente sempre quer dar o nosso melhor. E ok, mas voltando na questão, até o exemplo que eu dei da estrada, o estímulo desde a infância, hoje a gente é muito estimulado no sistema educacional a questão racional. O raciocínio lógico é muito estimulado. A gente faz muitos exercícios, leitura, mas a gente não é estimulado a desenvolver raciocínios superiores, que a gente chama de soft skills, as habilidades humanas, que é você saber se comunicar, saber liderar, que envolvem emoções. Eu estou falando de ter empatia, de ter assertividade, de não ser reativo. E isso precisa ser desenvolvido, estimulado, treinado. O que acontece, como isso não está treinado, aí a pessoa ela sempre vai pela lógica. E o nosso raciocínio lógico ele é mais lento do que o instintivo emocional. Então, a hora que eu me deparo com uma situação de pressão, eu tenho vários obstáculos, lembra que eu comentei sobre as curvas, os pedágios, emocionais para lidar, porque o meu estresse aumenta, e aí, mesmo que eu tenha um raciocínio lógico, muita bagagem aqui, eu fico com alguns obstáculos emocionais que eu não estou acostumado. Então, o meu cérebro, ele buga. Por isso que dá o branco. Até, quimicamente, falta sangue na onde tem mais raciocínio ali, onde as minhas ideias fluem, onde eu crio. E o sangue vai todo para a área do sistema de luta ou fuga. Peraí. Você está falando que a hora que o cara vai falar alguma coisa, dá o branco, não é só emocional, é inclusive físico. É químico, acontece, é fisiológico. Fisiológico? Caraca. Ou seja, a pessoa tem que estar emocionalmente preparada para o organismo responder de forma reativa, de forma assim normal, não fugir da normalidade, né? Então, quando você tiver ali um momento que você sabe que vai falar, mas deu aquele branco, então seu organismo está reagindo fisicamente de forma diferente, porque sua mentalidade, o emocional, está fora do plumo, né? Sim, aí você fica naquele sistema de luta ou fuga. Parece que o coração tá batendo aqui, parece que vai sair pela boca, a mão começa a suar, você sente aquela tensão, tem gente que sua na nuca. E todo esse estresse é um sintoma, imagina, na pré-história, se você vê um predador, você vai fugir. Então é algo que te causa estresse. Então é um sentimento, uma sensação muito instintiva mesmo. E uma coisa que a gente estava conversando e chamou a atenção. A gente falou aqui no mesmo momento que dá um nervosismo, é o emocional atacado, vai no fisiológico, vai no químico. E muitos, eu já ouvi falar isso aí, o cara fala, eu tomei até um calmante para poder palestrar, para poder apresentar numa reunião. Ou seja, ele entrou até com um remedinho ali para acalmar. Funciona isso? De certa forma, sim. Eu já tive, inclusive, uma aluna médica que ela fazia isso. Toda vez que ela tinha uma apresentação, um público, ela tomava ali um remedinho. Eu não sei se era um calmante, mas era alguma coisa para não acelerar muito o coração, né? Médica, ela mesmo sabia o que estava fazendo. E ela dizia que funcionava. Mas você está maquiando uma questão que precisa ser trabalhada. Porque mesmo com o remédio ali, às vezes não dá aquela batedeira, a voz não vai ficar trêmula, mas isso pode atrapalhar de alguma forma, né? Pode dar um branco. Então, desacelera fisiologicamente no momento errado, às vezes. Exatamente. A pessoa, às vezes, já pensou num tomzinho bem calmo, do começo ao fim, perde totalmente a atenção. Com certeza. E aí você pensa assim, é natural você ter a adrenalina. Pô, a gente vai começar o podcast aqui, é algo que exige responsabilidade, eu quero dar o meu melhor, vem ali um sentimento, um friozinho na barriga. Para algumas pessoas isso é um nervosismo, fica descontrolado, o coração acelera. Para outras pessoas isso pode se tornar uma euforia. Então vem aquela adrenalina no começo, aí vira um friozinho na barriga, uma coisa gostosa, que dá aquela empolgação e a coisa flui. E para a maioria das pessoas, quando você se coloca numa situação de estresse, de comunicação, vai dar aquele pico de nervosismo e depois a tendência é cair, que você vai ficando mais à vontade, seu cérebro entendeu que você não morreu, que ninguém vai te atacar e tá tudo certo, você flui. Então eu não recomendo nenhum tipo de prática de calmante, o negócio é treinar mesmo, trabalhar ali as suas questões de insegurança para conseguir fluir. Bacana. Basicamente, a gente tem que ir perdendo a vergonha. Literalmente ficar sem vergonha mesmo. Eu acho que quebrar o gelo e pensar o seguinte, eu chamei um especialista de comunicação para ele falar de comunicação. Ou seja, é um tema que ele entende. Ele vai dominar aqui e colocar de forma muito clara. Quando eu chamei outros
temos aqui um advogado, ele comunica muito bem tecnicamente. Só tem que controlar os seus emocionais, usar técnicas que a Vox True pode somar com a pessoa, para no momento ali ter uma tranquilidade, saber impor quando é necessário a informação e chegar de forma muito clara para a pessoa, né, Lucas? Com certeza. Então, assim, importante é conhecer, entender que isso é possível melhorar, buscar profissionais que consigam e técnicas que te dão mais segurança em relação a isso. Sim, eu sempre falo o seguinte, a vergonha para o comunicador é igual o peso para o fisiculturista. O cara quer ficar forte, ele levanta peso, não levanta? Sim. O comunicador, você quer perder a vergonha e ficar mais seguro, você precisa passar vergonha, no bom sentido. Você precisa de um ambiente conduzido, onde você vai lidar com improvisos, com pressão, mas para aprender a lidar com isso. E não ficar traumatizado. Por isso que às vezes no dia a dia não dá certo. Eu vou me colocar numa situação ali de fala em público, com um monte de gente. Tá, mas aí você tem uma reputação a zelar. Você errou, isso pode gerar até um trauma, e você vai ficar mais nervoso. Não, e assim, sendo muito claro, gravar podcast não é aquilo que eu fui treinado. Só que ao mesmo tempo eu vejo que eu posso somar com pessoas e eu tiro também possíveis bloqueios. Você brincou ali, você perde a vergonha. E isso eu fui tirando. Vamos fazer? Vamos fazer. Uhum. Eu sei que tem falhas, mas eu sei que cada vez eu consigo melhorar. Um tema igual hoje me chama alerta que eu estou buscando aqui, anotando aquilo que eu preciso melhorar. E eu tenho certeza que a comunicação faz uma diferença enorme. Nós que estamos na vida empresarial, muitas vezes a gente vai em reuniões e percebe que quem está comandando a reunião e passando a informação, seja numa explanação ali de um projeto, seja de resultados da contabilidade, a gente percebe que a pessoa não é o melhor técnico, só que ele é o melhor de desenvolver a ideia, de passar a informação. Ou seja, no mundo empresarial, muitas vezes, nem sempre o melhor técnico, ele se posiciona melhor. Uhum. É real isso, correto? Sim, e conecta com o que a gente estava conversando anteriormente. A pessoa tem muita lógica trabalhada, ela não tem o costume de comunicar, do lado criativo ali, das ideias fluírem. E, então, existem esses bloqueios emocionais, no bom sentido, que precisam ser trabalhados. E às vezes a gente vai trabalhar isso de forma pedagógica, lúdica, como eu falei, né? O passar vergonha, lidar com aquele constrangimento é necessário. E para uma pessoa que é muito lógica, ela está tão acostumada a pensar de forma analítica, que às vezes olhar para esse lado lúdico, esse lado social, bem-humorado das conversas, é até quase uma perda de tempo. Mas porque a cabeça dela está treinada a isso. Sabe? Eu já recebi alunos com perfis super analíticos que olharam para algumas dinâmicas, alguns exercícios mais lúdicos e pedagógicos, e o cara falou assim, mas para que eu preciso fazer isso? E é justamente esse o ponto. Ele precisa trabalhar esse lado na forma de raciocinar dele para saber ser mais solto, ser mais tranquilo, entender mais sobre o outro. Então isso é totalmente necessário. E geralmente sim, as pessoas mais técnicas, elas têm essa tendência a ter muito mais dificuldade nessa interação social. Dispor o que pensa. E isso também interfere na carreira dele. Com certeza. Porque a gente sabe ali, né, que muitos excelentes técnicos, excelentes pessoas que conhecem do tema, é um estudioso nato, ele não, às vezes, se torna e se conduz um bom líder. Porque muitas vezes acontece de não ter a comunicação de forma clara dos seus liderados, correto? Sim. Falta tato social, muitas vezes, né? Não entender das emoções do outro, dos perfis de comportamento, a mente do outro. Então ele está acostumado a pensar de uma forma muito lógica. Então, Francisco, é isso, isso e isso, ok? Ok. Mas aí tem emoções envolvidas na outra parte que não foram atingidas. E o que motiva a gente a fazer as coisas? A nossa tomada de decisão, em sua maior parte ali no raciocínio, é emocional. Isso é comprovado. Você toma a decisão de fazer algo por questões mais emocionais do que lógicas. Eu sei que algumas tarefas a gente toma a decisão de fazer racionalmente porque precisa fazer, as mais fáceis principalmente. Mas algo que exige um pouco mais de esforço, se eu não tiver uma motivação emocional, eu não vou fazer. E aí se um líder não fala na língua emocional, não provoca essa motivação, não vai ser atingido esse objetivo. Entende? E a comunicação nem sempre
Nem sempre não é só verbal. Não. O que você, quando a gente fala assim, mas comunicação é falar. Muita gente está acompanhando, eu já pensei, comunicação é quem fala bem. Você muito bem disse no começo que não é só falar bem. Quais são os pontos de comunicação que um líder tem que ter, que você fala, esse impacta, esse que consegue gerar ali uma conexão com seus liderados? Na verdade, é um conjunto. Tá. Eu não posso afirmar para você que você precisa explorar mais a comunicação não verbal, que isso vai resolver seus problemas. Não é isso. Mas é um conjunto. A cabeça das pessoas, a gente tem olhos, a gente tem os ouvidos, nossos sensores, para perceber o outro. E se eu percebo que alguma coisa está desalinhada, isso me impacta menos. E lembrando, como a gente toma mais decisões de forma emocional do que racional, tem vários testes e alguns estudos que mostram que eu impacto mais em você, a sua percepção, mais pela linguagem não verbal do que verbal. Isso é até meio óbvio depois que é falado. Ou seja, o meu tom de voz e a minha expressão, meus gestos, expressões faciais vão te impactar 90%, enquanto as minhas palavras vão impactar 10%. Não que o texto, a fala, não seja importante. É muito importante. Mas eu estou falando de impacto emocional. Então eu posso tentar te motivar só pelos argumentos. Imagina lá um filósofo, Leandro Carnal, ele está sempre quietinho lá, meio paradinho, não tem muita expressão, mas a argumentação dele é impecável, conduz a sua mente a uma reflexão. Ok? Ele tenta compensar. Se ele fosse mais expressivo, você pega um outro palestrante, um cara que é muito expressivo, às vezes a fala dele não é tão elaborada como a do Leandro Carnal, mas ele causa muito mais motivação no público. Numa postura corporal, na hora de subir o tom de voz. Exatamente. Isso a gente pode pensar dentro de casa. A nossa mãe, nosso pai, quando mudava o tom de voz, a gente já entendia. Opa, recua, né? Que o negócio vem. Às vezes só um olhar, a gente já entendia o que era para fazer. Então isso é bem óbvio, na verdade. Eu preciso trabalhar isso porque faz parte do conjunto. E impacta muito mais. Bacana. E assim, a gente está falando de liderança e muitas vezes o empresário, mesmo que é um empresário solo, ele acaba sendo o líder da própria empresa e ele precisa isso para comunicar, tanto como fornecedores, como para clientes, como aquele que já tem uma equipe formada, né? Se a gente pensar assim, o que é um impacto de um feedback mal dado, isso pode causar do empresário para os seus funcionários, do líder para os seus liderados? Perfeito. Quando a gente fala de inteligência emocional, maturidade emocional, a gente vai ver as pessoas em níveis totalmente diferentes. Então, quem já tomou paulada, quem já está calejado... Casca grossa. Se eu falo alguma coisa mais direta para você, você vai... ele só foi direto, ele foi objetivo. Agora, uma pessoa que não lidou com muitas situações de pressão, não se desenvolveu, não tem consciência sobre comunicação e comportamento, não recebeu cobranças de uma forma um pouco mais dura, sabe? Não tem essa casca emocional. Para ela, uma simples fala objetiva pode ser assim, uma bronca, pode ser algo muito maior do que realmente é. E a gente precisa ter essa consciência, porque se eu dou um feedback dessa forma para uma pessoa que não vai compreender de uma forma tranquila, isso vai gerar um ressentimento, pode gerar um conflito. Um bloqueio emocional, que a pessoa não consegue raciocinar o que está acontecendo. E aí, realmente, as coisas não vão acontecer. Então, eu preciso ter responsabilidade com isso. Eu sempre falo o seguinte, a responsabilidade é sempre de quem comunica. Mas a pessoa, às vezes, não tem o cognitivo suficiente para entender o que eu falei. Mas você tendo a consciência do seu interlocutor, do seu público, você tem que ajustar a sua fala, o seu jeito de falar, para que ela entenda. Afinal, quem quer concluir um objetivo com a pessoa é você. Então você tem que levar isso em consideração. Eu acho que essa frase, vale ser repetida, que a responsabilidade é de quem comunica. Sempre. Eu acredito que hoje a empatia é muito necessária, ou seja, você saiba com quem você está falando, porque de um liderado, de um funcionário, de um fornecedor, você tem que entender como que vai ser a compreensão dele daquele assunto. Uhum. E voltando um pouquinho também, vamos falar da minha área, contabilidade. Muitas vezes a gente vai chegar para um empresário, vou colocar um empresário que é agrônomo, que é engenheiro,
Não adianta eu entrar só na forma técnica contábil, que ele vai do outro lado escutar só um blá blá blá, né? Uhum. Então a empatia eu acho que ela tem que ter também, certo? Com certeza. A gente precisa ter essas trocas emocionais, né? Isso que gera conexão, relacionamento, e não assuntos lógicos. A gente está falando muito em empresários aqui, muito em empreendedores, e a gente sabe que está vindo uma geração muito forte, e já empresário, já entrando no mundo empresarial muito cedo. Uhum. Existe idade para a gente pensar assim, em que momento eu posso aprimorar minha comunicação? A partir de tal idade, como funciona, tal idade não funciona? Existe isso? Não existe. Não existe. Eu acho que é muito a questão de consciência mesmo. Para você ter ideia, na minha escola, nos primeiros 2 anos, a nossa faixa etária, mais de 80% dos alunos, estava entre 35 e 45 anos. Isso vem caindo. Eu tenho uma procura agora, recente, de adolescentes de 15, 16 anos que não existia. É uma nova geração já procurando algo que já identificou que é deficiente no sistema de educação. Porque se você pega, como eu comentei nos Estados Unidos, a oratória é estimulada nas crianças e adolescentes desde cedo, isso desde os anos 2000. E o Brasil nem se fala em oratória ainda. Tanto que a minha empresa Voxfield é a primeira rede de escolas de oratória do Brasil. Então é algo que é um momento de consciência. Que bom que as pessoas estão tendo essa consciência cada vez mais cedo. Porque hoje a habilidade mais requisitada no mercado de trabalho é a comunicação. As empresas querem pessoas que se comunicam bem. Por quê? Por meio da comunicação você resolve a maioria das coisas. Até quando você não sabe tecnicamente, você vai dar um jeito de perguntar para alguém e resolver. E resolvem. Hoje, assim, eu vi uma publicação onde um dos requisitos era a pessoa de uma vaga técnica, mas um dos requisitos era habilidade em resolver problemas. Uhum. Porque muitas vezes trava ali e a comunicação era uma excelente ferramenta para a pessoa saber gerir um problema, saber qual é a saída disso, né? Sim, com certeza. E o mercado você desenrola as coisas, né? Agora, aproveitando que você comentou ali, uma galera mais jovem está chegando e vendo essa necessidade. O impacto disso é uma maior conscientização. Uhum. E o que você acha ali? Porque hoje a gente está num mundo muito digital. Às vezes a pessoa evita ligar e vai uma mensagem. Uhum. Isso é impactante? O que você poderia falar para quem está nos acompanhando? Porque nós temos pessoa que nos acompanha nessa faixa etária, 18 a 20 anos, que já estão empreendendo, ou às vezes o empresário que tem os seus filhos já começa a falar, opa, eu vou me alertar a isso para ver o que eu posso orientar filhos, as pessoas que nos acompanham, o que você pode falar ali? Rede social e comunicação, qual é o maior impacto que nós temos disso aí? Bom, partindo do princípio que comunicação é treino, que eu já falei, a gente lida com estímulos diários. Então a gente está o tempo todo treinando a nossa comunicação. Só que imagina, a nossa geração, a sua geração, a minha geração, não tinha celular. Você tinha que ligar para pedir alguma coisa, não tinha iFood, você tinha que ligar. Claro, existem outros estímulos hoje, mas a gente tinha que conversar com as pessoas, a gente tinha que pedir informação. A fala era muito mais trabalhada desde a infância e adolescência. Então o tempo ao longo do dia que a gente, hoje os adolescentes e crianças, adolescentes, jovens, até os adultos, ficam no celular, tanto conversando por mensagem ou simplesmente assistindo alguma coisa, a gente fica mais tempo calado, a gente fala menos. São menos pratica menos. Tanto que você deve ter algum amigo da sua infância que sempre foi um bom comunicador, uma pessoa que falava muito. Provavelmente as experiências que ele teve na infância estimularam ele a se comunicar cada vez mais, ele foi quebrando vários bloqueios emocionais e ele gostava de se expor. Enquanto o outro, que foi ficando mais introvertido, aí tem a ver com personalidade também, ele fala menos e cada vez vai ficando mais difícil, porque ele treina menos. E aí chega lá esse amigo seu que sempre na infância foi mais comunicativo, na vida adulta é um mega comunicador, nunca fez nenhum curso, nenhum treinamento. Como que você explica isso? É o treino diário. Então, sim, eu tenho menos estímulos de comunicação pessoal mesmo, eu vou ter mais dificuldade. Por outro lado, hoje a gente tem outros estímulos, o raciocínio, várias coisas ali, a quantidade de informação, que você vê mentes brilhantes nesses jovens que estão chegando no mercado de trabalho. Então, tudo tem ônus e bônus. Se a gente tiver uma somatória desse volume de informações e a pessoa tiver a habilidade, a empatia da comunicação, então... Nossa! Você vê vários empreendedores aí, jovens. Eu tive alunos assim, fantásticos, entraram na escola com 18 anos
se desenvolveu, era uma mente brilhante, hoje um cara é um mega comunicador com 18 anos, está com a vida encaminhada, não mora mais com os pais com 18 anos. Isso é mais raro hoje em dia, né? E a gente tem uma tendência assim, o digital, por influencers, youtubers, a pessoa tem que sim passar o que ela pensa ali. Agora, tirando quem foi para essa área do digital, ou seja, o cara que é um influencer, o cara que é um youtuber ali, comunicação como empresário, fundamental. E o que você pode trazer para o nosso público ali? Pode falar direto do cara que está ali nos assistindo e falar assim, ó, preste atenção nisso. Eu quero aquelas dicas bem práticas aí que você fala assim, ó, toma atenção nisso, porque algumas coisas que você está falando aqui eu estou anotando. Depois, pessoal, no final do podcast, claro que o Lucas vai me dar um feedback da minha comunicação aqui, porque a intenção é sempre melhorar, né? Com certeza. Bom, o empresário, o empreendedor, principalmente, geralmente, acho que a maioria das empresas no Brasil, o empresário, o empreendedor, ele está sempre à frente do negócio. Então, ele acaba sendo, se não um comercial ativo, um comercial estratégico. Ele precisa vender a imagem da empresa. Ele precisa ter uma boa comunicação e não é falar bonitinho, mas é saber se relacionar, é transferir confiança. Porque venda é isso, é você transferir confiança, transferir certeza de que o que eu tenho aqui pode te ajudar. Então é necessário trabalhar a comunicação nesse sentido para gerar abertura emocional, e eu estou falando de se relacionar, questão social mesmo, de ser uma boa companhia, desenrolar uma boa conversa, isso é necessário. Mas ter uma comunicação que as pessoas olham e falam assim, tá tudo alinhado com ele. E não demonstrar insegurança. Isso hoje onde que o empresário é exposto? Em vídeos, em reuniões em grupo, a fala em público. Então tem que dar atenção a isso sim, que é o trabalho que eu faço na escola. Você tem que dar atenção, você não precisa ser perfeito, mas precisa haver um empenho. Muitas vezes numa reunião empresarial, você tem 30 segundos para expor uma ideia. 30 segundos para impactar e conquistar ali o teu público. Muitas vezes vai estar o melhor negócio na sua vida ali. E esses 30 segundos tem que ser usado muito tranquilamente. Tirar o nervosismo, saber a comunicação clara, né, Lucas? Sim, você não precisa ser perfeito. Você pode chegar num nível de treino, que você vai conseguir impactar as pessoas, elas vão, nossa, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso comprar dele. Mas pelo menos você tem que ser razoável, porque se você passa descrédito, aí você perde cliente que está ali às vezes. E você comentou ali, empresário independente de qualquer área, ele é um vendedor, ele é um comercial. Ele tem que transparecer aquilo que ele faz. E quando a gente fala em vendas, tá no momento de negociação, sempre tem aquele cliente que fala assim, eu vou pensar, depois eu te retorno. Pode ter tido um erro de comunicação nisso aí, para chegar numa resposta dessa um cliente? Pode. Claro que assim, se você me procura, querendo saber do meu curso, e você está tomando consciência agora do que é comunicação, vai ser muito mais difícil eu jogar o seu nível de consciência da necessidade da comunicação na sua vida de uma forma rápida. Então, pode ser que seja esse o caso. E aí, mesmo que eu seja assertivo na comunicação, no meu processo ali de venda, na minha conversa... Pode não ser o tempo do cliente. Pode não ser o tempo. Mas vamos supor que você já chegou pronto. Tem várias pessoas ao seu redor que falaram da minha escola, inclusive. Você está pronto para fazer. E eu não sigo um processo comunicativo interessante que deixa claro, que te transmite confiança, certeza de que eu posso te ajudar, provavelmente você vai falar, não, eu vou pensar. Claro que exige a questão financeira também, mas vamos supor que você seja um perfil que você pode sim pagar o meu serviço. Provavelmente você vai falar isso. Então, eu tenho que dar atenção. Esse relacionamento tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que existir um bom relacionamento, mesmo que profissional, mas eu tenho que te transferir essa certeza. Entendi, porque você comentou no começo que você, na sua formação de engenheiro, você chegou e caiu na área comercial. E a área comercial, ela demanda, tanto é que você buscou a oratória, a comunicação para melhoria disso. E aqui, como você destacou, que o empresário, ele é um vendedor. Não estou falando muitas vezes que ele tem um crachazinho de representante comercial, mas ele é um vendedor. O que você pode dar de informação ali, de alerta para esse nosso público ali, para falar, preste atenção se isso está acontecendo contigo. Vou pensar, já ficou uma dica. Qual mais que a gente pode falar ali? Bom, na área comercial,
as pessoas, às vezes, elas chegam, esse vou pensar, ele pode estar nas entrelinhas, né? Elas chegam ali interessadas, e aí logo no começo da conversa ela já desengaja. Você já percebe que a pessoa, ela parece que morre o interesse. Isso pode ser um alerta também. A própria equipe, quem lidera pessoas, sempre vai ser reflexo da sua liderança. Porque se você não vende a ideia do que você precisa, sua equipe precisa atingir, se você não vende isso bem também para eles não vão executar, eles não vão dar o máximo. Então, o empresário, de forma geral, ele sempre vai usar a comunicação nas vendas, seja direto ou estratégico, na liderança, ele tem que ficar atento a isso, se as pessoas estão respondendo, se elas estão comprando a ideia dele de fato. E, às vezes está tudo fluindo muito bem na empresa. Às vezes o faturamento ali está razoável, mas poderia estar muito melhor se houvesse essa venda interna para os colaboradores, né? Então essa venda e liderança é algo, acho que é algo para dar atenção. E o comunicador, quem tem a responsabilidade de se comunicar ali, que tem que saber se o negócio fluiu. É errado se o cara chegar para isso às vezes num debate, numa apresentação comercial e perguntar, ficou claro, ficou alguma dúvida? Tentar tirar a resposta dali? Qual a melhor forma de pegar um feedback se chegou de forma clara ali? Pelo contrário, é importante que você tenha essa abertura, essa transparência. Você pergunte, o tempo todo, inclusive. Você pode ir fazendo várias confirmações, não precisa ser o tempo todo a mesma pergunta. Você entendeu? Tá, claro, você vai tendo a leitura se a pessoa está tendo a conexão contigo. Exato. Mas a confirmação é bacana fazer. Com certeza. Aí você pode fazer de outras formas. Então, o que você entendeu disso aqui, Francisco? O que mais chamou a atenção? E você vai conseguindo entender o quanto a pessoa está com você. Pessoal, a gente vem concluindo mais um episódio. Tranquilamente, eu posso dizer que é essencial a comunicação na vida do empresário, na vida do colaborador. Aquele colaborador que almeja ser um líder, ele tem que saber se expressar. Então fica uma dica, invista na sua comunicação. Entenda o que a comunicação pode somar de positivo. Vou passar a palavra para você, Lucas. Eu vou pedir para você dar suas considerações finais e fale o arroba da escola para quem quer saber mais, acompanhar a Vox2U, uma unidade que tem aqui em Londrina, fantástica. Eu recomendo de olhos fechados. Perfeito. Gratidão, Francisco, por me convidar, por participar, ter esse bate-papo gostoso aqui com você nessa sexta-feira maravilhosa. E para quem tem interesse em melhorar vendas, liderança, melhorar sua comunicação, a fala em público, pode me procurar. Se eu não puder te ajudar na minha escola, vai ser um prazer te indicar alguma coisa. É só seguir lá no Instagram, @Vox2U Londrina, VOX, número 2, e U Londrina. E lá você vai ver algumas informações e pode entrar em contato com a gente também. Sensacional. Estamos finalizando mais um Eurocast, um episódio sensacional aqui. Eu quero que você ative aqui o sininho para você ter as recomendações e tocar quando tiver novidades no nosso canal. Curta a nossa página, nos siga, porque temos mais episódios sensacionais programados em breve, hein? Um forte abraço. Eurocontábil agradece fortemente. Lucas, mais uma vez, gratidão pela sua presença aqui. Gratidão. E bora lá. Bora empreender.